Coletiva com o técnico Felipe Freitas. Felipe, a primeira pergunta de Bia Jesus. Felipe, o Bahia foi soberano durante toda a partida. Ainda assim, foi possível ver uma dificuldade em matar o jogo, com chances desperdiçadas em sequência, principalmente no segundo tempo. Como arrumar essa questão nessa reta final do campeonato, onde o tricolor só depende de si para alcançar o mata-mata? Obrigado pela pergunta, Bia. É continuar treinando as ações de finalização. Nós temos estimulado isso, a passar um pouco mais de confiança e tranquilidade às atletas. Algumas das vezes dá para conduzir um pouquinho mais a bola porque não tem pressão nas costas e por não ter identificado isso daí estão se precipitando na finalização. Por vezes elas podem fazer uma leitura melhor do contexto e muito antes de receber a bola, então elas estão recebendo bola em condições de finalizar e arrumar um pouco mais o corpo antes para chegar na bola, então estão deixando para arrumar o corpo depois que toca na bola. Eu acredito que isso, nós tivemos 22 finalizações, das quais 11 foram no gol. É uma eficiência interessante de 50%, direcionado ao gol, sendo 2 na trave e 2 gols. Vale salientar que a gente tem melhorado esses números, então, como eu disse, esses 22 finalizações, é continuar nesse trabalho que a gente está fazendo e fazer com que as atletas entendam um pouco mais como finalizar e identifiquem o tipo de finalização. A próxima pergunta é de João Luiz. Boa noite, Felipe. Depois de 3 derrotas seguidas, o time volta a vencer e volta também ao G8. Agora as mulheres de aço têm uma pausa depois um super confronto em casa contra a Ferroviárias. Ele quer saber se as lesões no jogo de hoje fizeram o time não performar tão bem na primeira etapa e melhorar muito na segunda etapa. Fala, João, tudo bem? Que bom que nós vamos ter esse descanso. Eu acho que vou enfatizar o que eu tenho falado sobre calendário com frequência. Precisamos olhar para o calendário com um pouquinho mais de carinho. Isso desgasta todas as equipes, aumenta o índice de lesão, faz com que alguns jogos caia-se a produtividade ou caia-se a intensidade. O primeiro tempo eu vejo que o Bahia entrou num estado de concentração um pouco abaixo do que eu esperava. Algumas atletas rodando até intenso, mais concentradas, mas uma boa parte do grupo sai num grau de estado de alerta, estado de concentração e de intensidade abaixo. No segundo tempo a gente faz um ajuste estratégico num primeiro momento, né? Nós percebemos que não tinha uma quantidade numérica na última linha ofensiva do adversário, então a gente liberou um pouco mais atletas para chegar no último terço. Isso melhorou um pouco a nossa construção. Depois a gente mudou um pouco também a característica, né? Colocamos 2 meio-campistas com características mais ofensivas e para passes de ruptura e profundidade, que é a Luana e a Mari. As duas entram bem, a Lu entra muito bem fazendo essas ações. Fizemos um ajuste também colocando a Caiusca para dar amplitude junto com a Ari. Num primeiro momento isso não funcionou da maneira que nós queríamos, até por uma dificuldade na leitura de quando puxar para essa amplitude. E aí a gente começa a ter um volume um pouco maior e também por outros fatores, né? Não dá para resumir isso. Aspecto físico, a gente sobrou um pouquinho mais em relação ao adversário, o entendimento de manter um pouco mais posse de bola, embora algumas vezes ainda forçou. Então, acho que são vários fatores que fizeram com que melhorasse no segundo tempo. Para finalizar, ele pergunta também qual foi a maior dificuldade contra um dos piores ataques da A1 e uma das piores defesas para o Bahia conseguir um saldo positivo na tabela. A maior dificuldade foi fazer com que o time ficasse num grau de concentração elevado, que foi o que eu disse que faltou um pouco, mantivéssemos a humildade, o pé no chão, porque embora nós tenhamos enfrentado agora o último colocado, mas é um time que você pega, tirando o primeiro jogo contra a Ferroviária, que eles perdem de 7-0, e o jogo anterior que eles perdem para o Corinthians, no mais não houve goleadas. Então perderam para o São Paulo de 2-1, foram para cá, inclusive com o São Paulo eles saem ganhando, muito ajustado. Eu acho que eu não tenho a profundidade, mas conheço um pouquinho do trabalho que é feito. É um trabalho que tem uma parte financeira muito mais reduzida, então estão fazendo um trabalho muito, muito digno, eu diria. Então, por mais que estejam embaixo, não é uma equipe
boba. Você vê que eles puxaram algumas ações ofensivas muito boas, jogo apoiado, muito legal. Então, a dificuldade foi essa, deixar o time num estado de concentração, de energia, de sede de gol e manter uma humildade para que também não ficasse uma soberba e gerasse uma apatia. Eu acho que esse ponto, entre outros, o fator que eu citei na resposta anterior sobre tranquilidade para finalizar, a leitura do contexto de finalização, eu acho que foram os fatores que contribuíram negativamente para que nós não tivéssemos um placar um pouco mais elástico, embora a quantidade de oportunidades tenha existido e, como eu citei anteriormente, nós tivemos 50% das finalizações no gol, mas davam para ser melhores.